E se eu te dissesse que você tem usado o versículo mais famoso sobre liberdade de um jeito completamente equivocado? João 8:32 aparece em camisetas, tatuagens e paredes de igrejas ao redor do mundo inteiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você acredita que isso significa simplesmente estudar mais a Bíblia, você está entendendo exatamente o oposto do que Jesus estava ensinando. E essa confusão, essa inversão silenciosa de sentido, tem mantido muita gente presa sem que ela sequer perceba. Fique até o final, porque hoje você vai entender porque é completamente possível conhecer a Bíblia de memória e continuar acorrentado. E mais do que isso, vai entender por que existe uma categoria de cristão ainda mais preocupante. Aquele que ensina nas manhãs de domingo e vive em escravidão nas manhãs de segunda-feira. Isso vai incomodar, mas dói muito mais passar a vida inteira amarrado, acreditando que é livre. Seja bem-vindo. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais citados e mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Imagine a cena. Você está no templo de Jerusalém. Há calor, há barulho, há disputas no ar. Jesus está ensinando, e à sua frente não está um grupo de inimigos declarados, não são fariseus furiosos tentando armadilhas, não são soldados romanos. O versículo 31 deixa isso claro. São judeus que tinham crido nele. São pessoas que já disseram sim a Jesus. São pessoas como você, como eu. E o que Jesus faz? Ele não os parabeniza. Ele não aplaude a fé deles com um elogio caloroso. Em vez disso, ele lança um desafio que carrega dentro de si uma condição jurídica, uma cláusula que muda tudo. Em grego, as palavras são ean himeis meinete, se vós permanecerdes. Preste atenção nesse sim. A liberdade não é automática para quem já acreditou. Não basta ter levantado a mão numa reunião de jovens. Não basta ter feito uma oração de entrega. Não basta o batismo. Não basta a carteirinha da igreja. Não basta a frequência impecável nos cultos. A liberdade, segundo Jesus, é o resultado de permanecer. Ela não é um ponto de chegada, é um modo de vida. E aqui está a primeira coisa que quase ninguém te ensinou direito. A palavra grega usada por Jesus é meno. Não é uma palavra de visita, não é linguagem de turista. É um verbo de residência, de habitação permanente. Significa ficar, morar, criar raiz. É a mesma sensação de quando você se muda para uma casa nova, pendura os seus quadros nas paredes, coloca os seus móveis nos lugares certos e passa a chamar aquele lugar de lar. Jesus não está descrevendo uma excursão espiritual, uma visita ocasional à fé. Ele está descrevendo uma mudança de endereço. Se a palavra de Deus não é o seu endereço postal, a liberdade ainda não chegou. O discipulado não é um curso com diploma no final. É uma residência que você escolhe todos os dias. Mas aguenta, porque o texto fica ainda mais fundo quando você entra no idioma original. Conhecereis a verdade. Vamos dissecar cada pedaço dessa frase. Primeiro, conhecer. Em grego, o evangelista João usa o verbo ginosco. Esse verbo não descreve conhecimento enciclopédico. Não é o tipo de saber que acumula dados e estatísticas. É um conhecimento relacional, íntimo, de conexão real. Em português, a gente usa a mesma palavra para conhecer uma cidade no mapa e conhecer a própria esposa. Mas o grego faz uma distinção que o nosso idioma apaga. Quando João escreve conhecereis, ele está falando do segundo tipo, do conhecimento que só existe dentro de um vínculo verdadeiro, dentro de uma relação que se vive, não que se estuda de fora. Segundo, verdade. A palavra grega é aletheia, e ela guarda uma imagem belíssima. Literalmente, significa o que não está velado, o que foi tirado da escuridão e exposto à luz. Não é informação correta. Não é um conjunto de doutrinas acertadas.
É a realidade que Deus descobre, o que estava coberto e agora foi revelado. A verdade, no vocabulário de João, não cabe num banco de dados. Terceiro, liberdade. Eleuteria, libertação da condição de escravo. E aqui chegamos ao ponto que pouquíssimos pregadores ousam dizer do púlpito com toda a clareza que merece. Jesus não ameniza no versículo 34. Ele não diz que você tem um probleminha. Não diz que você está passando por uma fase difícil. Não diz que você é humano e por isso erra. Ele diz algo muito mais pesado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Um escravo não negocia com o seu senhor. Um escravo não acorda de manhã e decide se vai obedecer ou não. Um escravo obedece porque não tem outra opção. E se o seu senhor é o pecado, tanto faz quantos versículos você decorou, tanto faz quantos anos você frequenta a mesma congregação. Você não é livre. Pense nesta imagem. Um homem nasceu e cresceu dentro de uma casa sem janelas. Para ele, a escuridão é o mundo inteiro, é tudo o que existe, é a normalidade absoluta. Um dia, alguém entra por uma porta e começa a descrever o que existe lá fora. O sol, as cores, o calor da luz sobre a pele, o azul do céu na tarde de verão. O homem é inteligente. O homem é aplicado. Ele anota tudo, memoriza cada detalhe, consegue reproduzir a descrição com perfeição. O Sol é uma estrela a 150 milhões de quilômetros. A luz visível é composta por comprimentos de onda entre 380 e 700 nanômetros. Ele sabe de cor, mas continua na escuridão. A liberdade não vai chegar quando ele memorizar mais um capítulo do manual. A liberdade vai chegar quando ele se levantar, atravessar o corredor e abrir a porta. Naquele momento, a informação vai virar experiência. O dado vai virar realidade. E ele vai ser livre, não porque sabia mais, mas porque obedeceu ao que já sabia. Conhecimento sem movimento não é libertação, é orgulho bem fundamentado. Você pode carregar a Bíblia na memória e ainda estar na cela do pecado, se nunca saiu de dentro da casa. E aqui está o segredo que dói de verdade. A verdade não é um conceito, é uma pessoa. Jesus não disse, eu ensino a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade não é fazer um curso sobre Jesus. É estar unido a Ele. É o tipo de conhecimento que só existe dentro de uma relação viva, presente, cotidiana. Pense no casamento. Você pode ler 1000 livros sobre amor conjugal. Pode memorizar os versículos de Efésios sobre o marido que ama como Cristo amou a igreja. Pode citar cantares de cabeça. Pode dar palestras sobre relacionamentos saudáveis. Mas se você não passa tempo com a sua esposa, se você não a escuta de verdade, se você não serve a ela no dia a dia pequeno e sem glamour, se você não está presente nas coisas simples, você não a conhece. Você sabe sobre ela, o que é completamente diferente. Você a conhece quando permanece. Jesus não está pedindo mais teologia abstrata. Ele está pedindo mais obediência concreta. E agora vem a pergunta que vai ser incômoda para muitos. Por que há tantos cristãos que sabem tanto e vivem tão amarrados? Por que há líderes que ensinam com unção aparente no domingo e voltam para casa na segunda-feira, escravos dos mesmos vícios de sempre? Porque nós confundimos compreender com obedecer. Achamos que porque entendemos o versículo, somos livres. Mas entender não é obedecer. Saber não é permanecer. Estudar não é praticar. E o que é mais perigoso de tudo, o orgulho espiritual. Você pode ter um doutorado em teologia e viver em cativeiro. Pode recitar 100 versículos sem engasgar e estar preso ao mesmo padrão de pecado há décadas. O conhecimento sem obediência não é liberdade. É orgulho com verniz religioso.
E o orgulho é uma das correntes mais difíceis de se enxergar, justamente porque ele se disfarça de virtude. Por isso Jesus não falou isso para os fariseus. Falou para os que já tinham crido, para os de dentro, porque o perigo maior não está do lado de fora da igreja, está nos corredores e nos bancos de dentro. Então, deixa eu te fazer a pergunta direta. Qual verdade você já conhece e ainda não está vivendo? Você já sabe que precisa perdoar aquela pessoa, mas continua carregando o peso da ofensa como se ele te protegesse de alguma coisa. Você já sabe que precisa confessar aquele pecado escondido, mas o mantém na escuridão porque confessá-lo parece mais ameaçador do que carregar. Você já sabe o que precisa mudar, mas continua esperando o próximo livro, o próximo sermão, a próxima revelação que finalmente vai te dar disposição para agir. A corrente não é falta de estudo, é falta de passos. A liberdade não vai vir do próximo livro que você terminar, vai vir do próximo passo de fé que você der. Tiago foi direto ao ponto: sede fazedores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganar-se é exatamente isso, saber e não fazer, e achar que saber já é suficiente. Jesus prometeu algo maior do que liberdade parcial. Ele disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não livres com asterisco, não livres com prazo de validade, não livres sob condição, verdadeiramente livres. Mas essa liberdade pertence aos que permanecem, não aos que apenas sabem, aos que obedecem, não aos que apenas estudam, aos que praticam, não aos que apenas concordam, aos que fazem hoje, não aos que planejam fazer um dia. A verdade não vai te libertar por você tê-la na cabeça, vai te libertar por você tê-la na vida. Se essa mensagem chegou até um lugar real dentro de você, eu te convido a fazer 3 coisas simples. A primeira é comentar a palavra liberdade. Só essa palavra é a sua forma de dizer em voz alta: eu também quero viver o que já sei. A segunda é compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Há pessoas ao seu redor buscando exatamente essa verdade, e você pode ser quem a leva até elas. A terceira é se inscrever no canal e acompanhar o que estamos construindo aqui juntos, porque o próximo episódio vai te levar mais fundo ainda. Porque aqui a gente não vem para saber mais, a gente vem para viver o que já sabe. Obrigado por permanecer. Até o próximo episódio.